Hoje nós vamos falar um pouco sobre tempestade, sobre turbulência, sobre dificuldades e como que anda a nossa fé quando todas essas coisas vêm de encontro a nós. O texto base para este momento encontra-se em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. E a gente vai ler assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Do meio daquela tempestade, eles observam alguém que é maior do que a tempestade, mais poderoso do que o vento. Às vezes, ou melhor, por diversas vezes, nos encontramos em meio a turbulências, em meio a dificuldades, em meio a tempestades. Olhamos à nossa volta e só enxergamos problemas, incertezas, dúvidas. E o pior, assim como foi com os discípulos, quando nós somos confrontados pela palavra, quando enxergamos o Senhor em meio à dificuldade, nosso olhar se atemoriza ainda mais. Estaria eu sendo incoerente? Estando Jesus conosco no barco, o óbvio seria nós termos paz em meio à turbulência, porque afinal de contas Jesus deveria ser o foco da nossa atenção, e não a tempestade, e não a dificuldade, e não a dúvida. Estando Jesus no barco, pouco importa o tamanho das ondas. A palavra nos orienta que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele e Ele tudo fará. Jesus sabia que estava por vir uma tempestade, mesmo assim, Jesus dá o seguinte recado: vão para o outro lado. Ainda que esteja escuro, ainda que esteja por vir uma tempestade. Confiamos no Senhor, entregamos nossa vida ao Senhor, guardamos seus mandamentos, mas em um determinado momento em nossas vidas, percebemos que nós não estamos imunes a tempestades. Deus nos abandonaria, ainda que por alguns instantes? Deus se esqueceria de nós, ainda que por um momento? Vamos a algumas ponderações. Vamos ver o que a palavra nos diz em Isaías capítulo 49, a partir do versículo 8. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Versículo 13. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. A tempestade está formada, a turbulência se aproxima, as ondas tomam proporções assustadoras em nossa direção. E o Deus de Israel diz no versículo 10: Não terão fome, nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque deles se compadece, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. E o que a igreja tem dado como resposta a esse Deus de promessa, esse Deus de aliança, esse Deus que zela pelo seu povo, conforme diz a sua palavra? No versículo 14, vamos ver a resposta desse povo. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Pobre de mim, quão miserável sou, e por aí vai. Mas o Senhor, mesmo assim, com toda a sua paciência e longanimidade, diz no versículo 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que ainda não se compadeça do filho do seu ventre?
Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus nos tem dado as suas promessas, mas por diversas vezes nós não nos apropriamos dela. O Senhor nos esqueceu. As tempestades começam a nos cercar, as ondas começam a ficar um pouco mais altas e o nosso olhar, que antes era focado em Jesus, começa a ser focado nas ondas, nas tempestades, nas dificuldades e por aí vai. Mais do que fazer com que os discípulos chegassem ao outro lado da margem, Jesus queria deixar bem claro a urgente necessidade de que eles tivessem a sua fé aprimorada, amadurecida, lapidada, fortalecida, de modo que nem ondas, nem tempestades tirem o foco do nosso olhar, Jesus Cristo. E que nenhuma dessas coisas à nossa volta tirem a nossa fé na certeza de que existe um Deus sobre as nossas vidas, um Deus sobre a nossa casa, um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que zela pelo seu povo. Que seja essa a nossa oração, que seja esse o nosso baluarte nesse dia e a partir desses dias, em nome de Jesus. Amém.